Começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Como desenvolver a espiritualidade em crianças surdas? Quais os sentimentos religiosos costumam ser expressados por essas crianças? No programa de hoje eu converso com a professora Jaqueline Crepaldi, do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e realizou um trabalho sobre surdez e alteridade, expressões religiosas das crianças surdas. Seja bem-vinda, Jaqueline, é um prazer recebê-la aqui no Religare. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Flávia. O programa de hoje conta com a parceria com o NAI, o Núcleo de Apoio à Inclusão da PUC Minas. O programa de hoje será traduzido para a língua de sinais, a Libras. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de nos acompanhar pelo YouTube. Jaqueline, quando é que você começa a se interessar pelo trabalho com pessoas surdas? Bom, em 2006, a campanha da Fraternidade trouxe o tema Fraternidade e Pessoas com Deficiência. Então, naquela época, eu trabalho no Colégio Santo Agostinho como professora de ensino religioso e fizemos um projeto com a Escola Francisco Sales, que é uma escola que apoia as crianças com surdez, né, as pessoas com surdez, e começou aí todo um projeto. E a partir daí, em 2010, eu fiz um curso pelo CAS, que é também um centro de apoio às pessoas surdas, né? E logo depois eu fiz o curso de comunicação assistiva na PUC Minas, que é um curso de Libras e Braille. Então, criança é fantástica, né? Trabalhando com as crianças, elas se envolveram muito com o tema, elas queriam aprender mais como é o nome delas, como faz a datilologia que a gente fala, né? E assim eu fui me envolvendo também. E no meio dessas leituras, durante o meu estudo, havia uma autora surda chamada Karin Strobel. E ela contou que quando ela estudava, ela era criança, e a professora dela falou que, ela tinha uma professora de religião, e falou que quando a gente morre, a gente fica perto de Deus. E então ela chegou em casa aos prantos e falou com a mãe, mãe, como eu vou fazer para me comunicar com Deus? E aí a mãe dela disse, né, calma filha, Deus entende qualquer língua. E aí eu fiquei pensando, como será a relação da criança surda com o transcendente? É daí que começa o seu interesse pela experiência religiosa de pessoas surdas. Isso, foi daí, exatamente. E fiz um primeiro projeto com o Pedro Perini, também na PUC Minas, de iniciação científica, que havia só uma pesquisa para ver o contato entre as crianças. E aí o tema do mestrado, então, foi Surdez e Alteridade, as expressões religiosas da criança surda, com o professor Márcio Paiva. Sim, que foi seu orientador lá no programa. Isso. E desse seu trabalho, o que você poderia nos dizer? Qual que é o lugar da experiência religiosa das pessoas surdas? Em particular as crianças, né, que você trabalha. Das crianças, né? Sim, então o que acontece? Essa pesquisa, ela vai trazer fatos importantes. O primeiro é como a gente conseguiu esses dados, que foi uma pesquisa quantitativa e qualitativa também. Essa pesquisa, ela trouxe para a gente os grupos focais, que é uma técnica em que as crianças se reúnem, a gente coloca, né, um semicírculo e eu trago, né, o pesquisador traz o tema e as crianças vão se expressando. Então, assim, foram grupos focais maravilhosos, foram 3 grupos focais durante um mês. Toda segunda-feira eu ia para a Escola Francisco Sales e essas crianças que têm entre 7 e 12 anos, elas iam se posicionando perante os temas. O primeiro grupo focal foi Deus, o segundo grupo focal, a morte, e o terceiro, o sentido da vida. Então, elas iam falando, né? E sinais belíssimos elas foram trazendo para a gente. Um fato que nos chamou a atenção foi exatamente como que essa criança vê a religião na vida dela. Então, um dos grupos focais, nós pedimos que eles desenhassem a sua religião. E aí, eles fizeram muitas igrejas cristãs, né? Havia a cruz ali naquele desenho. E uma das crianças, quando a gente perguntou o que é religião para você, ela disse, religião é castigo, né? E então, nós ficamos pensando, como que a religião entra na vida dessa criança surda? Como essa criança expressa isso, o que ela recebe para expressar isso? Bom, nós vimos
outros exemplos que também foram importantes. O primeiro, uma criança, era um menino de 10 anos, então ele vai nos falando sobre a família dele, que ele acha que Deus é ouvinte, que foi a primeira pergunta do grupo focal sobre Deus, né? Deus é surdo ou ouvinte? Ele falou, Deus é ouvinte, e ele fala que Deus criou a família, a mamãe, o papai, que quando ele crescer ele quer ser igual ao papai, ele quer trabalhar. E uma outra criança de 8 anos que fala que Deus é ouvinte. Não, na verdade ela fala que Deus é surdo. E essa criança, a primeira coisa que ela faz quando chega ao seu lugar sagrado, ao seu lugar de oração, é dizer obrigado, Jesus, né? E aí o que a gente percebe com essas falas das crianças? Elas trazem para a gente o que elas vivem. As crianças nessa idade, de 7 a 12 anos, elas estão na fase de confiar e demonstrar o que elas sabem, as suas habilidades. Então, o desafio existencial delas é que elas mostrar as suas habilidades, que elas façam as coisas, né? Elas aprenderam várias coisas e agora elas vão fazer. Mas como elas vão fazer se elas não confiam em ninguém? Então, o que esses dois dados nos trazem? Primeiro, a criança que vê Deus como surdo, é o Deus surdo que ela falou, que esse foi um dado riquíssimo no nosso trabalho. Esse dado, ele mostra que aquela pessoa surda que se aproximou daquela criança é alguém que ela confia, né? Ou também por identificação. Por identificação. Aquela pessoa ouvinte que se aproximou, em quem ela confia, então isso também reflete e ela se identifica com o Deus que é ouvinte. Então, isso para nós foi muito importante, foi um dado muito importante. Para uma sociedade de ouvintes, qual que é o lugar da pessoa surda, em especial da criança surda? Ela é algo invisibilizado, não, na nossa sociedade, mas elas existem. Sim, e inclusive exatamente foi a pergunta, né? Essa pergunta central da nossa pesquisa. A criança surda, as suas expressões religiosas, essas expressões, elas revelam alteridade ou preconceito? Então, o que a gente queria perceber, né? Qual é o lugar dessa criança? Então, nós fomos por 3 eixos. A cultura surda é uma cultura muito bonita, né? É uma cultura específica desse grupo de pessoas surdas, mas que atualmente, a partir daquela lei, né, de 10.436 de 2002, que regulamenta a Libras, então a Libras vai para as escolas, para as universidades, né? Essa lei... Os professores têm de aprender a língua, aprender. Então, na sua formação. Isso abriu o caminho para a questão da surdez. E a criança surda, ela é alguém que atualmente se coloca perante o mundo, né? Eu não diria só a criança surda, mas a pessoa surda, e ela busca cidadania, ela busca ser reconhecida. E aí é que entra a questão da alteridade, né? Qual é o olhar do ouvinte para essa criança? Levinas, que é o nosso autor, vou falar um pouquinho de Levinas. Sim. Levinas, ele também sofreu preconceito, né? Sim. Ele é judeu, ele nasceu em 1905 em Kaunas, na Lituânia. Sim. E ele padeceu os horrores de 2 grandes guerras. Levinas tem contato com vários autores, Paul Ricoeur, Hegel, e Husserl, que é o autor do qual ele pega a fenomenologia, né? A fenomenologia é o filósofo junto das coisas, né? Então, quando ele começa a escrever, ele vai caminhando até encontrar a perspectiva da alteridade. Né? O que seria isso? Esse é o referencial que você utiliza para interpretar o mundo das pessoas surdas. Isso, a responsabilidade pela pessoa, na sua diferença, na sua unicidade. Né? Isso, essa alteridade é que vai fazer o diferencial. Então, quando a gente se aproxima daquela criança e a gente olha a criança nos olhos e a gente a chama pelo nome, então aí você já traz um mundo de alteridade. Né? Ou o contrário, quando você nega, quando você finge que não vê, então o preconceito se instala. Né? Sim. E você falou sobre a cultura, né, da pessoa surda. Sim. Né?
Quando a gente começar o próximo bloco, eu vou querer ouvir de você algo sobre isso, né? Okay. Quais são os traços dessa cultura? Okay. Eu estou conversando no Religar de hoje com a professora Jaqueline Crepaldi. Ela é professora no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, e realizou o seu mestrado em Ciência da Religião na PUC Minas. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já.